Bom, meus amigos, eu vim aqui para falar sobre habeas corpus. E antes eu queria dizer o seguinte: eu não tenho dúvida alguma em situar o direito penal no campo do direito público. Quando a gente vai olhar em teoria geral do direito, a maioria dos autores entende, não, direito público é o direito administrativo, o tributário, o constitucional. Não, direito penal não é isso. Quando tem alguém que reconhece que o direito penal é direito público, é alguém que diz, não, porque o direito penal não se aplica sem a intervenção do Estado. Não existe alguém que aceite a pena imposta pela vítima. Não é? O direito penal só existe se o Estado promover a sua aplicação. Eu não concordo bem com isso. Eu acho, e como não concordo com alguns que chamam o direito público de direito do Estado. Não, eu acho que o direito público é o direito contra o Estado. E por que o direito contra o Estado? Porque antes de existir direito público, o monarca fazia o que ele bem entendia. Ele podia prender quem ele quisesse. Ele podia tributar enquanto ele achasse que valia a pena. Ele podia estruturar a administração do seu reino da maneira que melhor lhe aprovesse. Não existia Constituição. Não é? Então, o poder era absoluto. E aí há o surgimento de um direito que vai limitar os poderes do Estado. E, nesse ponto, eu digo que, na minha opinião, o direito penal ele é irmão do direito tributário, do direito administrativo, do direito constitucional, que dizem, o direito constitucional diz, olha, o Estado só vai poder fazer aquilo que está dito aqui. O direito administrativo diz, o Estado se organiza de acordo com as normas que eu fixo, e não com o que o monarca deseja. O direito tributário diz, olha, só pode tributar nesta quantidade dessa maneira. E o direito penal diz, só pode prender nessas circunstâncias. Então, é por isso que quando surge no mundo o primeiro embrião do que seria a Constituição, que foi a célebre Magna Carta do João Sem Terra, em 1215, na Inglaterra, surge dentro dela o habeas corpus. Por quê? Porque a maior violência que o Estado pode cometer contra o indivíduo é aprisionar-lhe o corpo, tomar-lhe o corpo. E aí, quando os barões ingleses se rebelam e impõem a João Sem Terra um estatuto de limitação dos seus poderes, eles criam esse remédio jurídico que significa tenhas teu corpo, habeas corpus. Ou seja, o Estado fica privado de apreender, de roubar o corpo de uma pessoa fora daquelas condições estritamente previstas em lei. Bem, de 1215 para frente, nós temos uma longa história. Não é muito fácil. E o habeas corpus no Brasil começa a ter destaque a partir da primeira Constituição da República, particularmente em razão da ação de Rui Barbosa. Rui Barbosa recorria ao habeas corpus para toda e qualquer violação de direito promovida pelo Estado. Na época não havia o mandado de segurança, não é? E foi se criando uma ampliação desmedida do habeas corpus até com uso em matéria civil. Rui Barbosa chegou a impetrar habeas corpus para garantir ao funcionário público o direito ao exercício do cargo. Foi, de certa forma, uma deturpação gerada pela falta, então, de um remédio específico para a tutela jurisdicional, e especialmente de urgência, daquelas matérias que não se relacionem com a liberdade. Mas, no meu modo de ver, acima de Rui Barbosa, na história do habeas corpus no Brasil, nós temos Pedro Lessa. Pedro Lessa, ministro do Supremo, criou o que é chamado a doutrina brasileira do habeas corpus, em que se entende que a tutela do habeas corpus
não diz direito exclusivamente à violação já consumada da liberdade física. Tanto que o que a Constituição diz é que dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer, não é, uma restrição à sua liberdade de locomoção. E aí dizia Pedro Lessa, não se instaura um procedimento criminal sem ter por objeto a liberdade do indivíduo. Do contrário, o processo não teria sentido. Então, com base nessa doutrina, passou-se a entender que se não cabe o habeas corpus em matéria civil, em matéria não relacionada ao processo penal, mas cabe sim habeas corpus para evitar quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, se essas medidas só são admissíveis, principalmente de violação do sigilo das telecomunicações. Se isso só é admitível na investigação criminal, qual é o objetivo da investigação criminal? É vir a privar alguém da liberdade. Portanto, nós temos que reconhecer o cabimento do habeas corpus nesses casos. Críticos dizem, isso é jabuticaba, porque só existe no Brasil. Isso é reflexo do que eu considero a baixíssima autoestima dos brasileiros. Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem complexo de vira-lata. E eu acho que tem. Eu sempre exemplifico com uma palavra da nossa língua, que é a palavra impávido. O hino nacional diz que o Brasil é um impávido colosso. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil é um colosso destemido, corajoso, valente, intrépido. Ou se formos as origens, que quer dizer sim, e pávidos, que quer dizer pavor. Não é? O impávido é o que não tem pavor, é o que não tem medo, é o que luta. Mas, como a nossa autoestima é muito baixa, nós achamos que nesse país não se faz nada, que esse país não se move. Impávido tomou o sentido de imóvel. Então, diz uma notícia no jornal, quando os ladrões entraram no restaurante, o sujeito ficou tão apavorado que ficou impávido. Não, se é impávido ou não apavorado? Ele ficou imóvel. Mas isso é o quê? Isso é o sinônimo da baixa estima. Então, jabuticaba virou pejorativo. Eu tenho pena dos países que não têm jabuticaba, pô. Não, estão se privando de uma fruta deliciosa. Eu acho que é um privilégio ter jabuticaba no Brasil. E um privilégio maior ainda que ela seja só no Brasil, pô. Isso é uma exclusividade maravilhosa. Então, por que nós não podemos criar? Por que nós não podemos liderar? Por que não pode no Brasil surgir uma tendência? Não, isso é jabuticaba, isso só tem no Brasil. Que absurdo é esse? Habeas corpus é para quem está preso. Onde já se viu fazer habeas corpus para quem está solto? Não. O habeas corpus é para qualquer risco potencial à liberdade do indivíduo. E essa doutrina, puxada por Pedro Lessa, consagrou-se no Brasil. E hoje vive um momento de marcha ré. Ela não é a primeira vez que há essa tentativa. Por exemplo, o ato institucional número 5 proibia o habeas corpus quando o caso envolvesse crime contra a segurança nacional ou contra a economia popular. A economia popular entrou ali como um tempero para dizer, não estamos cuidando só dos crimes políticos, estamos cuidando dos açougueiros que têm balança com pedal para cobrar mais da dona de casa. Não é? Era esse o espírito. Então, a exclusão era pela capa dos autos. E escrevia-se crime contra a economia popular, não cabe habeas corpus. Eu tenho um caso de um sujeito que, aliás, tornou-se depois meu querido amigo, e saudoso amigo, porque já falecido, que foi promotor numa vara criminal em São Paulo. Numa época em que era muito raro ver-se um promotor numa mesa de audiência. Normalmente o juiz tocava a audiência, enquanto o promotor ficava ali numa mesinha ao lado, cuidando dos seus processos. Mas, como era um caso especial, um caso grave, o meu amigo estava à mesa de audiências. Quando chega alguém dizendo que precisava muito falar com ele, ele falou, agora não posso, porque eu estou em audiência. Não, mas eu preciso. O sujeito insistiu tanto, que ele saiu, foi a um canto da sala para receber, pois não.
E aí o sujeito abriu a pasta e ele era um vendedor de livros. Bom, o promotor ficou tão indignado que deu voz de prisão em flagrante para o vendedor de livros. Bom, mas qual é o crime também de tentar vender livro durante uma audiência? E aí ele aplicou um artigo da lei, da então vigente Lei de Segurança Nacional, que era o de perturbar as realizações de sessões legislativas ou judiciárias para fins de propaganda política. Não tinha propaganda política nenhuma. Até perturbar a sessão pode ter, mas não tinha nenhum fim de propaganda política. Bem, esse cidadão foi preso e levou 30 dias para ser colocado em liberdade, que foi o tempo de formalizar o inquérito, relatar, mandar para a auditoria militar, o procurador militar pediu arquivamento, pela evidente ausência de crime contra a segurança nacional, e o juiz auditor determinar o arquivamento e a expedição de alvará de soltura. Esse sujeito passou 30 dias por causa da capa dos autos, não é? que não lhe permitia isso. Mas, tirando esses dois tipos de crime, contra a segurança nacional e contra a economia popular, no mais o habeas corpus continua a ser o que era. Ou seja, a ditadura foi menos gravosa para a liberdade individual do que está acontecendo agora. Porque, veja, nós temos o professor, que não gosta de ser citado como ministro, então, fazendo-lhe a vontade, eu digo, o professor Eros Grau, num trabalho primoroso sobre hermenêutica, ele diz o seguinte, que o direito é uma arte alográfica. Então, aí ele explica que, segundo os gregos, as artes autográficas são aquelas que se realizam em si, como a pintura, a escultura, a literatura. E as artes alográficas são aquelas que só se concretizam com o intérprete. Música, dança, teatro, essas são as artes alográficas. E ele diz, o direito é uma arte alográfica. O direito precisa do intérprete. Não é? Todo texto escrito, como é o caso da lei, carece de interpretação. Sempre. E é preciso que exista um intérprete. Mas aí ele diz o seguinte, pega-se a nona sinfonia regida pelo Herbert von Karajan ou pelo Cláudio Abbado, tem uma diferença de quase 20 minutos no tempo total da duração. Por quê? Porque é a interpretação de cada um. E aí diz ele, mas o que não pode é o maestro tocar uma música de carnaval e dizer, essa é a minha interpretação da nona sinfonia. Não, isso não existe. Ele tem que ser fiel à partitura. Não é? A partitura é silente. Ela é um papel. E a música é som. Então, a música só passa a existir quando um intérprete executa a criação do compositor. É a mesma coisa. O direito só passa a existir quando um intérprete executa a vontade da lei. Podendo haver diferenças de leituras, mas sem poder tocar marchinha de carnaval, dizendo que é a nona sinfonia. Então, quando a Constituição diz, dar-se-á habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer um constrangimento ilegal, sempre quer dizer sempre, mas em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não é dado ao judiciário esse poder que tem se arrogado, dizer, não, esse sempre quer dizer de vez em quando, que é o que está sendo dito. Não é? Que o habeas corpus não pode prejudicar a lógica do sistema recursal. Eu não conheço sistema recursal mais ilógico do que o nosso. O Batóquio ainda falava aqui, se da impronúncia cabe apelação, da pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Quer dizer, há uma série de falhas de lógica, mas, por mais lógico que pudesse ser o sistema recursal, sempre continua a ser sempre. Se dar-se habeas corpus sempre, então é sempre. E o pior é o fundamento. O fundamento, a lógica do sistema recursal entra como desculpa. O fundamento assumido é de que tem muito serviço. É de que depois que a Defensoria Pública Federal, principalmente, se estruturou, há um número enorme de habeas corpus. E nós não podemos trabalhar tanto assim. Não. Eu acho que revogar a Constituição, ignorar o sentido de uma palavra tão importante como esse sempre,
por conta de excesso de serviço, é um abuso contra a liberdade individual. E, além de ser um empecilho, um obstáculo ineficiente, a não ser nos casos em que a parte se vê prejudicada e tem que suportar um constrangimento ilegal porque não teve um advogado que cumprisse o prazo por recurso ordinário de habeas corpus, o que é de uma tremenda ignomínia. Nesses casos, sim, o tribunal pode se livrar de trabalho. Mas nos outros, onde há um advogado atuante, o que vai haver? Vai se interpor o recurso ordinário constitucional de habeas corpus, cujo procedimento não conhece a concessão de liminar, e vai se entrar com uma medida cautelar, pedindo liminar, ou seja, vai dobrar o serviço. De modo que, sequer a solução é adequada para o problema que se alega. Agora, isso não pode, de maneira alguma, fundamentar uma desinterpretação da Constituição, uma desconstrução de uma garantia constitucional, de uma cláusula pétrea. E é aí que eu gostaria de fazer um apelo a todos os colegas para fazer disso uma luta da advocacia. Nós temos que resistir a isso. Obrigado. Nós temos que resistir a isso. São os juízes que decidem, tudo bem, são eles que decidem, mas nós não podemos desistir. Eu acho que nós temos que insistir, eu acho que nós temos que ser água mole em pedra dura, porque isso é uma violação de cláusula pétrea garantidora de direito individual da Constituição. Isso é uma violência contra a dignidade da pessoa humana. E, se não for na advocacia, o cidadão, se não for pelo trabalho da advocacia, o cidadão estará totalmente desprotegido. De modo que eu acho que nós estamos vivendo uma crise do habeas corpus, mas não podemos nos conformar. Nós não podemos aceitar que, bom, agora é assim, mudou. Não, eu acho que nós temos que lutar e conseguiremos virar isso. Porque as ditaduras, meus caros colegas, eu li isso recentemente, agora não me lembro de quem, eles têm essa ideia do presente perene. Tá? Ninguém acha que um dia a coisa muda. Ninguém acha que o ditador de ontem está sendo julgado hoje e mandado para a cadeia. Porque quando fazia a barbaridade lá de trás, ficava por isso mesmo. Tá? O querido amigo Márcio me homenageou, lembrando a defesa que eu fiz da presença do crucifixo, e olha, eu sou um anticlerical assumido, mas eu digo, o crucifixo está aí para lembrar não só do grande erro judiciário, mas que esse erro judiciário foi cometido por alguém que ouviu as ruas, que abriu a janela e foi à praça e falou o que vocês querem. E fez o que as ruas quiseram. Então, para mim, o sentido do crucifixo não é como símbolo religioso, é como símbolo do desvio do juiz que leva ao erro judiciário. E eu acho que nós temos que combater isso, essa é a missão da nossa classe, e o habeas corpus é o instrumento sagrado do nosso ofício, da nossa missão. E esse é o apelo que eu deixo a vocês. Muito obrigado.